Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que nos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu quero dar continuidade aqui da gravação das mensagens do livro do Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui, nesta noite, dar ênfase às 7 trombetas do juízo de Deus, que está em Apocalipse capítulo 8, versículo 6. Apenas aqui abrindo este parágrafo para juntos aprendermos da parte do Senhor, que diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Apocalipse 8, versículo 6. Aqui, meus amados ouvintes, irmãos da palavra de Deus, trata-se de estar algo muito claro a respeito desses 7 anjos que tinham as 7 trombetas e que estavam preparados para executar os juízos de Deus. No entanto, passa-se aqui o prazo da graça de Deus, o período pré-tribulacional, de aproximadamente meia hora de silêncio que se ouve na abertura do 6º para o 7º selo. E ali nós temos, ali no 7º selo, aqui ao tocar das trombetas, este momento onde o Senhor dá um espaço de tempo, e esse espaço de tempo aqui é de meia hora. Apocalipse capítulo 8, no versículo 1, nós vemos que os juízos são iniciados com a abertura do 7º selo, onde mesmo nós podemos ver que o caminho o qual as coisas estão implícitas, não havendo empecilhos para que a fundação do reino de Deus sobre a terra seja executada. Este reino de Deus, o reino milenar, onde Cristo Jesus haverá de passar aqui durante 1000 anos, reinando juntamente com a igreja, com os 144 mil, de Apocalipse capítulo 7, de Apocalipse capítulo 14 e de Apocalipse capítulo 12, ali na pessoa daquela mulher, a qual o Senhor a livra, e aquela mulher é a nação de Israel, representado ali pelos santos, os escolhidos, os eleitos de Deus, 12 mil de cada tribo, que dá um montante de 144 mil judeus. No entanto, meus amados irmãos, nós vemos ali que haverá uma época de grande terror e horror, de grandes pragas que são executadas pelos juízos de Deus que haverá de vir. E que essas 7 trombetas desses juízos, elas trazem, nós vemos isso, Apocalipse 8, no versículo 11, que são grandiosos e anúncios de que o Rei dos Reis vai assumir o trono. Não é de se admirar, meus amados irmãos, que tudo isso não é por acaso. Nada acontece por acaso. Tem uma determinação profética de Deus, dos seus juízos, trazidas na abertura dos 7 selos, e agora aqui, nessa segunda fase, no toque das 7 trombetas dos anjos de Deus. Aonde podemos falar, pois o anticristo, o antideus, ele estará também atuando e perseguindo o povo de Deus, que aqui estarão dando testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e da Palavra de Deus. E que, de forma testamentária ou testamental, a posse de um novo reino, onde era anunciada com solenidade, de forma tocada pelas 7 trombetas dos anjos do Senhor, que trará aqui sobre esta terra, a este mundo, o Senhor que as profetiza através do seu anjo, através dos seus anjos que estarão aqui sentenciando, dando as sentenças dos juízos de Deus. Nós temos um exemplo muito claro nas Sagradas Escrituras sobre o tocar de trombetas, e que nós vemos que quando Salomão, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 34, Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel, a Salomão. Então tocaram as trombetas, e direis, e viva, ó rei Salomão. Então está escrito de forma mais uma vez, mesmo capítulo 14, capítulo 39, que Zadok, o sacerdote, ele tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão, tocaram trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Mas que depois podemos observarmos, eu mesmo com o jovem rei Joás, onde diz: olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os trombetas junto ao rei. E de onde o povo costumava, e diziam os capitães e os trombetas junto ao rei,
e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Segundo os Reis, capítulo 11, versículo 14. Sobre o sonido, Joás foi proclamado rei. Meus amados irmãos, aqui nas profecias apocalípticas são tocadas trombetas de juízos, que são realizados juízos sobre o mundo que está maduro para a colheita de Deus. E para isso, para que o Rei da Glória, o Rei dos Reis e os Senhores dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, possa entrar entronizado, coberto de glória, de força, honra e poder. E aqui no reino milenar, Jesus Cristo virá na sua parousia, onde todo olho verá, todo joelho confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Para que não se perca a visão geral dos acontecimentos, os capítulos 6 a 8, versículo 1 de Apocalipse, falam dos 7 selos que são abertos nos capítulos 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 21 e capítulo 11, versículo 15 ao 19, nós lemos sobre as 7 trombetas de juízos, e nos capítulos 15 e 16 nós temos as 7 taças da cólera de Deus, da ira de Deus. Com essas taças da cólera, figuradamente, é tirado do anticristo, não só figuradamente, mas também literalmente. O anticristo, do seu exército, o último chão debaixo dos seus pés será tirado, porque o Senhor está começando a assumir o seu reinado milenar. Capítulo 17, nós vemos aqui, chama a atenção que nesses 3 vezes 7 ondas de juízos de Deus, no caso serão 21 juízos de Deus que serão aplicados, e as catástrofes aumentarão de forma mais intensa. Na abertura dos selos, que somente o Cordeiro de Deus é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. É atingido 1/4 da terra. A população terrestre sofrerão os piores danos, passarão pelas piores dores, e dias de aflições e tormentos virão sobre 1/4 da terra. E olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar ao filho de sua espada. Meus queridos e amados irmãos, é bem notório esta passagem, aonde fala sobre fome, sobre a mortandade, e por meio das esferas da terra, capítulo 6, versículo 8, quando são tocadas trombetas, é a 3ª parte que sofrerão os danos. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores, e também de toda ave que voa, e de toda erva verde, e morreu a 3ª parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 3ª parte das embarcações, e a 3ª parte das águas se tornou-se em absinto amargas, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, e foi ferida a 3ª parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 3ª parte deles escondesse, e na sua 3ª parte não brilhasse, assim o dia como também à noite. Capítulo 8, versículos 7, 9, 11 e 12. Nós encontramos o mesmo também em Apocalipse, capítulo 9, versículo 18, que diz: por meio destes 3 flagelos foi morta a 3ª parte dos homens. No derramamento das taças da cólera do Senhor Deus, todo mundo é afetado. Derramou a 2ª taça no mar, e este se tornou-se em sangue como de morte, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Capítulo 16, versículo 3. Nas taças da ira de Deus, para que vejamos de forma objetiva, de forma nítida, o aumento gradativo dos juízos de Deus, possamos também ter atenção, ainda no versículo 14 do capítulo 16, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso de forma experimental. Aqueles que estão ainda, eles haverão de estarem na terra. Por esse motivo está dito no capítulo 12, versículo 12, onde diz: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar. Amém. Amados ouvintes, quero aqui dar uma pausa
E no próximo vídeo nós adrentaremos e falaremos sobre a continuação deste episódio das 7 trombetas. Estamos aqui fazendo uma prévia, uma introdução que antecede o toque da primeira trombeta de juízo de Deus. A paz do Senhor, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Deixe aqui o seu like, comente no vídeo sobre o que você pensa à luz das Sagradas Escrituras quanto a essa mensagem aqui ouvida. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor.